Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Carlos. Estamos aí na quinta apostila. Então a gente vai trabalhar com um tema agora com vocês no sétimo ano sobre o Brasil e a distribuição e o crescimento da população. Então nós vamos estudar um pouco sobre como que se deu todo o processo de crescimento populacional do nosso país até no último censo, a qual se teve em 2017 e 2018, ok? Nós temos aqui o Brasil hoje, dentro do censo de 2010, nós éramos 190 milhões 755 mil e 799 habitantes. Hoje, segundo o dado do IBGE, de 2017, nós já chegamos a 207 milhões e 660 mil e 929 habitantes. Nós temos o que? Nós somos o quinto país mais populoso do mundo, certo? Porém, o que significa a questão de populoso? É a soma de todos os habitantes absoluto de um país, mas o Brasil, a gente for analisar dentro da questão demográfica, o Brasil é um país, é o quinto mais, com o maior número de habitantes do mundo, porém o Brasil não muito, a distribuição da população é muito desigual no território brasileiro, então não há uma grande densidade demográfica. Vamos lá. Aqui, no entanto, o Brasil é considerado um país pouco povoado. Por que pouco povoado? Isso porque quando utilizamos essa expressão, consideramos a relação entre o número de habitantes e a sua área territorial, a população relativa. Para medir a concentração da população de determinada área, calcula-se sua densidade demográfica por meio da divisão do total da população pela área em que está distribuída. Esse valor é expresso pelo número de habitantes por quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados, como é aqui a sigla aqui. No Brasil, o que? Contava em 2017 com a população estimativa de 207 mil habitantes, 660.929 habitantes, em uma área de 8.515.759 km², a densidade demográfica é de cerca de 24,4 habitantes por quilômetro quadrado. Países muito povoados não são necessariamente muito populosos. Em muitos casos, é uma área pequena do território de um país que determina a alta densidade demográfica. Note que a maioria dos países citados na tabela 1, aqui embaixo, é insular, ou seja, situados em ilhas. Ou seja, o nosso país é um país bastante populoso, mas pouco povoado. Isso quer dizer o quê? Que nós somos um país muito grande de extensão territorial e que em muitas regiões há pouquíssimas densidade demográfica. Se a gente for fazer uma análise bem sintética, a região do agronegócio, a gente viaja de 100, 200 quilômetros, você não encontra praticamente pouquíssimos moradores. Isso significa o quê? Que nessas regiões a densidade demográfica é muito baixa, chega até menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Então, no total do Brasil, dentro da estimativa dos dados do IBGE de 2017, estima-se que no Brasil tenha 24,4 pessoas por quilômetros quadrados. Isso significa o quê? Que o Brasil não é um país tão povoado quanto a sua população. No sentido de que ele tem muita gente, porém há uma má distribuição. Hoje a maioria das pessoas estão concentradas nas regiões litorâneas, como não vê mais a seguir. Aqui embaixo, nessa tabela, nós temos países como Singapura, Bahrein, Maldivas, Malta, Bangladesh, Barbados, Maurícios. Então, boa parte desses países aqui são ilhas. Ou seja, aqui tem o quantitativo de população e a área de quilômetros quadrados e a densidade demográfica. Ou seja, Singapura, num quilômetro quadrado, tem 27.907 pessoas. Bahrein tem 1.805, certo? E assim vai. Então, para você ver a diferença, enquanto o Brasil tem 24 pessoas por quilômetro quadrado, Singapura tem 7.907. Isso significa o quê? Que Singapura é um país muito povoado e com uma grande população, certo? Porque é um país de ilha, há uma maior concentração de pessoas no mesmo espaço. E aqui nós temos a distribuição de habitantes por quilômetros quadrados no Brasil, certo? Aqui, ó.
Deixa eu conseguir aqui. A distribuição da população pelo território brasileiro. Então vamos aqui no mapa. Como no relevo que a gente, vocês viram nas aulas anteriores, quanto mais escuro for no mapa aqui, isso significa que nessas regiões há uma maior concentração de pessoas. Vocês têm uma ideia, na região onde nós moramos aqui em Colniza, praticamente é o que? De menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Isso quer dizer o que? A maior parte da região da Amazônia, Roraima, Amapá, Pará, boa parte do estado de Mato Grosso. E onde que há a maior concentração demográfica do Brasil? É nas regiões litorâneas, onde que se deu o processo de colonização do nosso país, certo? Então hoje a concentração maior de população é na região, no estado de São Paulo. Só a cidade de São Paulo tem mais de 11 milhões de pessoas. Isso significa o quê? Que é um conglomerado de pessoas muito grandes no mesmo espaço, certo? Então deu mais ou menos para vocês entenderem? Então a maior concentração das populações do Brasil está nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. A região Centro-Oeste e a região Norte é bem pouca povoada. Aqui nós temos a distribuição da população, certo? Das regiões do Brasil, são 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E isso dentro de um dado estimativo do IBGE de 2017. A região Norte tem 17 milhões de pessoas. A Nordeste 57 milhões e a Sudeste 86 milhões, Sul 29 milhões e Centro-Oeste 15 milhões. Se a gente for analisar aqui, a região Norte, ela possui 4,6 milhões de quilômetros quadrados e possui 8,6 pessoas por quilômetros quadrados. Já a região Nordeste, ela tem uma área de 36 milhões,8 quilômetros quadrados, 36 quilômetros, quer dizer, 1.000 quilômetros quadrados, não milhões, 36 mil quilômetros quadrados, possui uma população de 27, uma porcentagem de população de 27,6 pessoas por quilômetros quadrados. A região Sudeste já vem com 94 mil quilômetros quadrados e possui uma população de 41,9 pessoas por quilômetros quadrados. Já a região Sul possui uma área de 51.000,4 quilômetros quadrados e temos 14,3 pessoas por quilômetros quadrados, certo? Então, assim, analisando no geral, nós temos o que? A região Sudeste, ela é a região que possui o maior número de pessoas, porque aqui, na estimativa somente dessa região, consegue-se viver nessa região, em uma estimativa de dados global da região, temos 41,9 pessoas que vivem no quilômetro quadrado da região Sudeste, certo? E a menos povoada é a região Centro-Oeste, que possui 7,6 pessoas por quilômetro quadrado. Então, como já falei anteriormente, as duas regiões com menor densidade demográfica é a região Norte e a região Centro-Oeste, ok? E a mais povoada é a região Sudeste. O que significa o censo? O censo é o levantamento de dados que realiza a contagem da população de um país, estado ou município. É chamado de recenseamento ou censo. E por meio deles que conhecemos também outras características da população, como a composição por idade, gênero, nível de instrução, etc. Aqui nessa tabela 3, é muito importante ressaltar, ela busca trazer um histórico do censo do Brasil desde 1872 até 2010 e a estimativa que se tem para o ano de 2020. Então, em 1872, nós éramos 9.930.478 pessoas, toda a população do Brasil. De 1872 para 2020, ao salto que se deu no crescimento populacional. Então, nós passamos, em 2020 se estima que o Brasil tenha 212 milhões e 77.375 pessoas, certo? Aí se pode dizer qual os fatores que fez com que houvesse esse crescimento populacional. Então são vários fatores que a gente pode mencionar
que é o avanço da medicina, né, na qualidade de tratamento de certas doenças. As vacinações em massas também foram muito importantes, que erradicaram vários tipos de doenças que ceifavam a vida de muitas pessoas, principalmente ao nascer, porque o Brasil, no início do século XX, se tinha o quê? Uma alta taxa de natalidade, mas também era alta também a taxa de mortalidade infantil. Então isso presumiu que nascia-se muito, mas morria muito. Então a população foi se crescendo a partir do meado do século XX, com grandes avanços, principalmente nas imunização e nas vacinações em massas, para erradicar várias doenças que eram grandes problemas no início do século XX, até mesmo no final do século XIX. Então nós temos aqui um dos fatores fica o quê? Quantas vagas de escola do ensino fundamental, médio e universitário precisam ser criadas para atender a população. Então são vários fatores que são importantes para melhorar cada vez mais as condições de vida da população. Aumento de vagas de empregos, números de habitações a serem construídas para retirar as pessoas de lugares insalubres, principalmente nos grandes centros, que as pessoas se conglomeram em morros, em lugares irregulares, com relevo muito acidentados, às beiras de rios, em lugares que alagam. Então, sim, tem várias medidas para que nós possamos melhorar a vida das pessoas. E aqui também temos alguns dados que, vê-se então que o estudo da população tem vários objetivos práticos. Até 1871 não havia sido realizado no Brasil o recenseamento demográfico. Foi nesse ano que o governo imperial de Dom Pedro II organizou a repartições de estatística para realizar no ano seguinte o primeiro recenseamento oficial do Brasil. Até 2010 foram feitos 12 censos demográficos, como nós podemos ver na tabela acima. O crescimento da população brasileira. Então, o crescimento da população brasileira se deu por vários fatores. Primeiro, quando a gente for estudar a história, todos sabem que aqui no Brasil já havia uma gama muito grande de pessoas que aqui viviam, que eram os povos originários da terra, que hoje se dá o nome de indígenas. Então esses povos eram os donos da terra. A partir do ano de 1500, o que aconteceu? Houve uma grande leva de imigração que foi gradualmente crescendo com o decorrer dos anos, vindo para o Brasil, que foi os portugueses. Os primeiros foram os portugueses que aqui chegaram. Posterior foram os africanos, e assim italianos, alemães, libaneses, russos, japoneses, chineses, entre outros povos vieram para o Brasil por diversos outros fatores que a qual a gente vai mencionar aqui, certo? Hoje, por exemplo, nós temos muitos imigrantes, principalmente haitianos e bolivianos que vivem no Brasil, certo? Aqui embaixo vocês veem que hoje vive no Brasil cerca de 1.200.000 pessoas vivem no Brasil como imigrantes. Aqui nós temos essa fotografia que retrata os imigrantes italianos que vieram para o Brasil em 1957, famílias. E aqui embaixo, nessa tabela da figura 3, nós temos a entrada de imigrantes no Brasil, de 1870 a 1875. Então aqui nós vemos o quantitativo de pessoas que vieram dentro desse mapa gráfico aqui, Então os fatores que levaram foi o quê? A partir do momento da abolição da escravatura, precisou o quê? Os grandes cafeicultores buscaram substituir a mão de obra escrava por mão de obras de pessoas liberal. Principalmente imigrantes. Então houve um crescimento a partir da abolição da escravatura. Cresceu-se bastante o número de imigrantes que vieram para o Brasil. A segunda foi o que? A Primeira Guerra Mundial também foi um fator importante que determinou a saída de muitas pessoas dos países europeus para buscar as condições de vida melhores em outros países, e o Brasil foi um desses países que recepcionaram boa parte dessas populações. Nós temos aqui a crise da Bolsa de Valores a queda da Bolsa de Valores de Nova York, isso em 1929, a Lei de Imigração de 1934, nós temos a Segunda Guerra Mundial, e aqui início da grande desenvolvimento industrial. Então, são vários fatores que influenciaram para que nosso país
crescesse, além daquelas questões que eu já mencionei, a questão do melhoramento da questão da saúde e da vacinação. Mas esses imigrantes foram importantes para que nós possa ter hoje no Brasil essa diversidade que se tem. A diversidade, inclusive na sala de aula. Nós temos um país onde que na qual você chega na sala de aula, você vê, é nítido isso no rosto de cada um, a diversidade que somos. Essa diversidade se dá através de quê? Através da miscigenação que houve em nosso país no decorrer da história, desses imigrantes que aqui vieram e também dos povos que aqui já viviam, que eram os indígenas, e dos negros africanos que foram trazidos forçadamente para trabalhar nas grandes lavouras de canas inicialmente e depois do café. Então esses povos se misturaram e se deu essa fusão que somos, um povo diverso, de diversas cores, diversas culturas, diversas tradições e que somos nós brasileiros. Então sim, essa diversidade se dá nesse processo de imigração que se deu na história do nosso país, ok? Mais abaixo aqui, nós temos o crescimento vegetativo, que é aquilo que eu já falei anteriormente, até adiantei, que é o que? A taxa de natalidade passou a superar, a taxa de mortalidade diminuiu, então assim, o que? A taxa de natalidade era alta, é uma coisa simples para a gente entender, os nossos avós. Eram quantos irmãos, né? Eram 10, 11, tem algumas famílias que têm até de 20 pessoas. E hoje, a taxa de natalidade que aconteceu? O Brasil ainda vai crescendo, o número de habitantes está crescendo. Por que ele está crescendo? Porque o número de mortalidade diminuiu, certo? Então, assim, isso é importante ressaltar. Mediante aquilo que eu já falei, então o que aconteceu? As taxas de natalidade, ela diminuiu, mas também diminuiu o número de mortes. Hoje a maioria das famílias não passa de 3, 4 filhos, certo? Mas graças a Deus, com os avanços da medicina, de vários, a saúde também melhorou muito nesses aspectos. Hoje a taxa de mortalidade é muitíssimo baixa mesmo. Dificilmente você vê um caso da pessoa, a mulher engravidar e quando vai dar à luz perder a criança. Então assim, é muito pouco mesmo, bem raro. Então graças ao desenvolvimento que se teve. Mais embaixo aqui nós temos o que? No último parágrafo, a estimativa de taxa de crescimento vegetativo da população brasileira em 2020 é de 7%, o que significa que em cada grupo de 1.000 habitantes, a população aumentou em aproximadamente 7 pessoas, certo? Então, assim, está nesse ritmo, então nós estamos crescendo. Nos dias atuais, o crescimento natural da população é a principal causa do crescimento quantitativo da população brasileira, ainda que esse crescimento venha diminuindo desde a segunda metade da década de 1960. Então, a partir do ano de 1960, a taxa de crescimento vegetativo do Brasil diminuiu. O que é vegetativo? A taxa de nascimento diminuiu, porém a população continua aumentando. Isso por quê? Porque a taxa de mortalidade diminuiu também. Então vocês têm que entender isso, certo? Aqui nesse mapa, nesse gráfico aqui, é a taxa de natalidade de mortalidade de crescimento natural da população por 1.000 habitantes de 1900 a 2020. Então nós temos aqui, primeiro, essa linha roxa, a taxa de natalidade, e embaixo aqui, essa linha verde, a taxa de mortalidade. Então vocês veem que diminuiu a taxa de natalidade, mas também diminuiu a taxa de mortalidade. Então por isso que hoje a população ainda está em crescimento, certo? Nós temos nesse outro item aqui a taxa e a fecundidade em queda, tá? A natalidade e a fecundidade em queda, quer dizer. Então houve o que? Como já falei, o número de pessoas diminuiu ao nascer, mas também diminuiu no mesmo ritmo a taxa de mortalidade, certo? Aqui embaixo nós temos alguns impactos também. Por que nessa imagem é muito nítido? Porque houve a diminuição da taxa de fecundidade ou de natalidade. Porque hoje nós passamos por uma mudança muito grande na questão da cultura. Hoje as mulheres, como vocês podem ver nessa imagem aqui, elas se aderiram ao mercado de trabalho. Ao aderir ao mercado de trabalho, o que aconteceu? Elas têm-se pouco tempo em ficar em casa de cuidando dos filhos. Então, por isso, hoje se optam o quê? Pensa-se muito em ter filhos devido a isso, porque as mulheres hoje
elas ganharam o mercado de trabalho, estão trabalhando, são ativas importantes para o desenvolvimento do país, importante para a economia, mas por outro lado também há esse déficit de pessoas. O déficit diminui o número de natalidade, certo? Apesar que o país ainda está em ritmo de crescimento, porque hoje a expectativa de vida do brasileiro também aumentou, que na década de 40 era de 40 até 45 anos de idade, hoje a nossa média já passou dos 76 anos de idade. Então, em média, todos os brasileiros vivem 76 anos de idade. Então, esse aumento da expectativa de vida, ela proporciona também para o aumento da população. Aqui que eu falei também sobre, já até adiantei, a redução da mortalidade e aumento da expectativa de vida também, que eu já mencionei, vacinações, são fatores que foram importantes para o crescimento populacional do país. E aqui, a Brasil Esperança de Vida ao Nascer, de 1930 a 2020. Ou seja, a cada 80 crianças que nascia, não, 80 não, daqui vamos, a cada 100 crianças, aqui todos os dados de gráfico são por até 100, certo? De 100 pessoas que nasciam de crianças, 41,5 sobrevivia, certo? Então 41 só sobrevivia, menos de 50%. E já hoje, em 2020, 76,74. Então houve um salto muito grande a expectativa de vida ao nascer, certo? Então assim, antigamente, em 1930, de 100 pessoas, 100 mulheres que davam parto, 41 dessas sobreviviam, os demais não sobreviviam. Então assim, era muito baixo o número de fecundidade, quer dizer, nascer e essa pessoa chegar à idade adulta. Então era muito baixa, chegava até menos de 41% só, ok? Então, pessoal, são essas atividades que nós estamos fazendo da apostila, da quinta apostila. Quero que vocês possam ter compreendido sobre esse tema, que é de suma importância para a gente compreender e ter noção de como que se deu todo o processo do crescimento populacional do nosso país. Então, fazendo um resumo em 1 minuto, tá? Rapidinho, para ser bem breve. Então, o que aconteceu? O nosso país, só para frisar, há uma pouca distribuição da população, um país populoso, mas é mal distribuída a população. Hoje as regiões centro-oeste e nordeste, regiões norte e centro-oeste, são regiões com menor densidade demográfica. A maior parte delas estão nas regiões litorâneas, que abrangem a região sul, sudeste e nordeste. E nós temos também o que? Qual foi o fator que fez com que a nossa população aumentasse no decorrer dos anos? A população aumentou devido aos avanços da medicina, de vacinações, a saúde melhorou bastante, as condições de higiene, saneamento básico, água tratada e diversos outros fatores que proporcionaram. Mas isso significa o quê? Que a taxa de nascimento, de natalidade diminuiu, porém também há uma grande diminuição, também diminuiu drasticamente a taxa de mortalidade, ok? Então esses foram os fatores que fizeram com que a nossa população continue se aumentando. A cada 100 habitantes por ano aumenta-se 7. Então, isso é um ritmo médio, mais ou menos médio, não é um ritmo acelerado, certo? Nossa população está crescendo, porém, o número de pessoas que nascem no país ainda é baixo. Ok, pessoal? Espero ter contribuído e esperamos vocês lá nas redes sociais, no grupo do WhatsApp. Se vier ter qualquer dúvida sobre o assunto, a gente estará lá para estar ajudando vocês, ok?